Todo mundo já sentiu na pele o gosto amargo da rejeição. Seja por não ser escolhido, não ser reconhecido ou simplesmente ser ignorado quando mais precisava. A rejeição dói, e não adianta fingir que não. Ela machuca o orgulho, corta a autoestima e abala até os sonhos mais sinceros. Mas o estoicismo me ensinou algo poderoso. A rejeição não precisa ser o fim da sua história. Ela pode ser o início. Ela pode ser o empurrão que você precisava para se tornar mais forte, mais centrado e mais determinado do que jamais imaginou ser. O que você faz com a rejeição é o que define se ela será uma ferida ou um combustível. Se ela vai te quebrar ou te forjar. Porque enquanto alguns afundam no ressentimento, outros crescem na dor. E se você estiver aqui, ouvindo essas palavras, é porque dentro de você ainda existe alguém que recusa ser diminuído pelas opiniões alheias. Se você já foi rejeitado, subestimado ou desacreditado, escreva nos comentários agora. Eles vão se arrepender de ter duvidado de mim. Essa frase não é sobre vingança. É sobre reconstrução. É sobre erguer-se mais forte do que antes. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa transformar dor em poder e inscreva-se agora no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada queda vira impulso. Cada desprezo vira força. E cada lição vira aço. Parte 1. A rejeição é um raio-x do que os outros não enxergam em você. A rejeição dói, mas ela não define quem você é. Ela apenas revela o quanto os outros ainda não enxergam o seu valor. E tudo bem. Nem todo mundo tem a capacidade de ver ouro bruto antes de ele ser lapidado. O erro está em você acreditar nessa cegueira temporária como verdade absoluta. O estoico não se desespera diante da rejeição, ele observa. Ele analisa. Ele sente, mas não se rende. Porque ele sabe que ser rejeitado não significa ser insuficiente. Significa apenas que o outro ainda não tem a clareza para reconhecer o que está diante dele. Marco Aurélio dizia: se algo externo te afeta, não é a coisa em si, mas o julgamento que você faz dela. E a rejeição é exatamente isso, um julgamento. Errado ou certo, superficial ou precipitado, mas ainda assim, um julgamento externo. Cabe a você decidir o que fazer com ele. Quando você aceita a rejeição como reflexo de uma percepção limitada, e não como um veredito final, você se liberta. Você para de implorar aprovação e começa a construir respeito. E mais cedo ou mais tarde, os que te ignoraram, verão o que deixaram passar. E aqui está o ponto. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas você pode transformar cada não, cada porta fechada, cada desprezo, em combustível. A rejeição pode ser o espelho que te mostra onde fortalecer sua mente, onde afiar sua disciplina, onde dobrar sua resiliência. Lembre-se, grandes nomes da história foram rejeitados antes de se tornarem admiráveis. Foram desacreditados, zombados, ignorados. E isso não os impediu. Pelo contrário, os preparou. Porque quando você usa a rejeição como alerta, como treino, como provocação silenciosa, você se torna alguém inquebrável. Você não precisa que te aceitem para ser valioso. Você precisa se ver com clareza. E quando fizer isso, as rejeições não serão o fim, serão o aviso de que você está no caminho certo. E os que hoje duvidam, amanhã assistirão em silêncio à sua ascensão. Parte 2. Quem te rejeita hoje, te observa em silêncio amanhã. A rejeição tem um efeito curioso. Ela faz barulho quando chega, mas depois se transforma em silêncio. Um silêncio cheio de ódios. Os mesmos que disseram que você não era bom o suficiente, agora acompanham seus passos de longe, torcendo, às vezes em silêncio, às vezes em segredo, para que você fale, ou para que você simplesmente desapareça. Mas você não desaparece. O estoico não reage com raiva. Ele age com foco. Ele não busca vingança, ele busca evolução. Porque ele sabe que a verdadeira resposta à rejeição não está em palavras afiadas, mas em ações consistentes. Não está em provar para os outros, mas em provar, todos os dias, para si mesmo, que é possível subir mesmo quando tentam te empurrar para baixo. E sabe o que é mais poderoso? Crescer no silêncio. Trabalhar enquanto duvidam. Construir enquanto te ignoram. E florescer na hora certa,
com raízes profundas, firmes, inquebráveis. Quem te rejeita hoje pode até virar o rosto. Mas quando você permanece constante, resiliente, disciplinado, esses mesmos olhos que se afastaram vão voltar. Mas dessa vez, não com desprezo, e sim com admiração disfarçada de surpresa. E o mais interessante é que muitas dessas pessoas que te rejeitaram nem sabem por que fizeram isso. Às vezes foi inveja disfarçada, outras vezes medo da sua luz. Em alguns casos, puro despreparo para reconhecer o valor de alguém que ainda estava em processo de construção. Não importa o motivo. O que importa é que você não parou. E é isso que começa a incomodar. A tua constância, tua força silenciosa, tua coragem de continuar mesmo sem plateia. Eles podem não admitir, mas muitos dos que duvidaram, agora se inspiram em você em segredo. E a melhor parte? Você não precisa se vingar. Basta continuar crescendo. Parte 3. Quando você não é convidado, crie seu próprio caminho. A vida nem sempre abre as portas certas. Às vezes, você bate, espera, sorri, e ainda assim, não é convidado a entrar. Nessas horas, o orgulho sangra. A autoestima balança. E a mente começa a questionar: será que o problema sou eu? Mas o estoicismo ensina: se a porta não se abriu, talvez o caminho não fosse ali. E mais do que isso, talvez o convite que você esperava não venha nunca. E tá tudo bem. Porque você não precisa de convite para criar o seu próprio lugar. Você só precisa de decisão. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. E ousar, nesse contexto, é olhar para as portas fechadas, em vez de mendigar entrada, começar a levantar paredes com as próprias mãos. Você não precisa de permissão para ser quem você é. Não precisa que alguém te aceite para começar. As pessoas que hoje te ignoram são as mesmas que amanhã vão se perguntar como você chegou tão longe, sem elas. E esse é o segredo de quem vence em silêncio. Ao invés de tentar se encaixar em espaços onde não cabe, cria seu próprio espaço. Onde não é tolerado, é celebrado. Onde não precisa se diminuir para caber, se expande para ser inteiro. Grandes conquistas nascem assim. Nos bastidores. No anonimato. Enquanto os holofotes apontam para outros, você constrói no escuro. Planta suas sementes, mesmo sem aplauso, mesmo sem torcida. E quando a colheita chega, não é sorte. É consequência. A rejeição pode ter fechado a porta, mas sua vontade é capaz de abrir um mundo. E quando você entende isso, a ausência de convite deixa de ser ofensa e passa a ser motivação. Parte 4. O silêncio é a arma de quem está vencendo por dentro. Quando a rejeição bate, a primeira reação que muitos têm é gritar, se justificar, mostrar serviço, como se o barulho fosse convencer alguém a olhar para você. Mas quem realmente entendeu o jogo da vida, joga em silêncio. O estoico sabe que não precisa anunciar cada passo. Que não precisa provar nada para quem já escolheu não enxergar. Porque o verdadeiro crescimento acontece no escuro, longe das expectativas alheias, longe dos holofotes. O silêncio é desconfortável para quem te subestimou. Porque quando você não reclama, não se vitimiza e simplesmente cede, eles perdem o controle. E é nesse espaço de silêncio estratégico que você se fortalece. Enquanto alguns falam demais para tentar parecer fortes, você se cala para construir fortaleza interior. Enquanto outros disparam tudo para parecerem ocupados, você trabalha com consistência, e os resultados falam por você. E aqui está uma verdade que poucos percebem: o silêncio incomoda porque ele é imprevisível. Quando você não expõe seus planos, seus sentimentos ou seus próximos passos, ninguém sabe como te atingir. E essa incerteza é poderosa. Ela protege. Ela te dá tempo. Ela te dá vantagem. O silêncio não é ausência. É presença em estado de estratégia. É pausa que cria fôlego. É sombra que prepara o brilho. Porque toda raiz cresce no escuro antes de romper o solo e encontrar o sol. E o mais poderoso, o silêncio bem usado elimina a necessidade de confronto. Você não precisa provar nada para quem te ignorou. Basta continuar.
Basta crescer em silêncio. Porque o som da sua disciplina ecoa mais alto do que qualquer argumento. E quando chegar a hora, não será você quem vai se exibir. Serão os frutos do seu esforço que vão gritar. E nesse momento, não haverá mais o que dizer. O silêncio que antes era ignorado, agora será respeitado. Se você chegou até aqui, é porque sabe que não precisa gritar para ser ouvido. Você entendeu que o verdadeiro poder mora no silêncio, no foco, na consistência. Agora, transforme esse entendimento em ação. Mostre que você faz parte da legião dos que se levantam sem plateia, dos que treinam na escuridão para vencer sob a luz. Comente agora: eu vou crescer no silêncio, e eles vão ouvir meu nome em silêncio. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa força, e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é forjada para quem está cansado de fingir força, e quer construir força de verdade. Você não está só nessa jornada. E cada ação que você toma hoje, ecoa no respeito que você conquista amanhã. Parte 5. A rejeição é um convite para refinar sua grandeza. No calor do momento, a rejeição parece um ataque, um corte, uma injustiça. Mas com o tempo, e com sabedoria, você percebe, ela também pode ser um presente. Um aviso do universo, da vida, de si mesmo, de que há algo em você que ainda pode ser mais lapidado, mais afiado, mais forte. O estoico vê a dor como uma professora. E a rejeição, como uma matéria difícil, mas fundamental. Quando alguém te fecha uma porta, você tem duas opções: se ferir e parar, ou se refinar e prosseguir. E a escolha define o rumo da sua história. Ao invés de se perguntar por que me rejeitaram, comece a refletir o que posso aperfeiçoar a partir disso. Não como um castigo, mas como um processo de crescimento. Talvez seja sua comunicação, sua postura, seu foco, sua preparação. A rejeição aponta. E você decide se foge ou se forja. E aqui está a chave: o mundo não está te punindo, está te moldando. Cada rejeição é uma oportunidade camuflada de crescimento acelerada. Se você souber usar, ela vai te fazer andar mais rápido, pensar com mais clareza e agir com mais precisão. Rejeições revelam áreas que ainda não foram polidas. Elas apontam onde há brechas, onde é preciso consistência, onde falta coragem. E é aí que você deve olhar com mais atenção, não com autocrítica destrutiva, mas com disciplina construtiva. A dor é inevitável. O aprendizado é opcional. Mas quem escolhe aprender, transforma cada não em combustível, cada queda em ajuste, cada ferida em cicatriz que brilha, e não que esconde. Lembre-se, a espada não se afia no conforto. E a sua grandeza não vai emergir nos elogios, mas nos testes. Use a rejeição como um espelho. Não para julgar sua fraqueza, mas para enxergar onde está o seu poder inexplorado. E quando você assumir essa postura, nada, absolutamente nada, será capaz de te parar. Parte 6. Eles irão rir agora, mas vão calar quando você não parar. No começo, quando você decide seguir firme mesmo depois da rejeição, as pessoas riem. Algumas zombam. Outras ignoram. Muitas subestimam. Porque é fácil rir de quem está começando. É confortável desacreditar de quem ainda está construindo. A maioria só acredita depois que está pronto. E mesmo assim, às vezes, engole seco. Mas o estoico não age para impressionar. Ele age por propósito. Ele entende que a caminhada será solitária em muitos trechos. E que os que hoje riem, um dia vão ter que assistir. E assistir em silêncio. Porque quando alguém cresce com consistência, o respeito se impõe, mesmo entre céticos. Marco Aurélio ensinava a agir com firmeza e sem depender da aprovação alheia. Faça o que deve ser feito. Deixe os outros falar. E essa é a postura: não parar, mesmo ouvindo ironia. Não ceder, mesmo diante da dúvida. Porque o tempo responde com perfeição o que as palavras não conseguem. Você vai perceber que os risos mais altos geralmente vêm dos que têm menos coragem de tentar. Quem zomba,
quase sempre, está se protegendo da própria frustração. É mais fácil rir de quem tenta do que encarar o próprio medo de começar. Eles riem porque não acreditam. E isso é esperado. O que não é esperado, e que os desarma, é a sua constância, sua disciplina, sua calma. A maneira com que você cede, mesmo ignorado, mesmo duvidado, mesmo desacreditado. Isso confunde. Isso incomoda. Isso planta respeito. E o que mais dói em quem te rejeitou não é ver você vencendo. É ver você vencendo sem ter voltado para pedir nada. É perceber que a tua força cresceu no silêncio. Que a disciplina falou mais alto do que o ego. Que o que eles chamaram de fracasso era apenas o seu início. E quando esse dia chegar, porque ele vai chegar, você não vai precisar se justificar. Você não vai precisar jogar na cara. Porque seu progresso vai falar tão alto que o silêncio dele será a maior prova de que você venceu. Parte 7. O tempo é implacável com a verdade. Ele revela tudo. Você pode ser ignorado agora, desacreditado hoje, rejeitado amanhã, mas o tempo, cedo ou tarde, coloca tudo no lugar. Ele arranca as máscaras. Revela os vazios por trás dos julgamentos. E, principalmente, exalta o que foi construído com verdade. O estoico não corre para ser notado. Ele constrói com paciência. Ele sabe que tudo que é sólido leva tempo. Que o respeito real não se implora, se conquista. E o tempo é o melhor aliado de quem tem consistência. O tempo mostra quem era só aparência e quem era essência. Mostra quem viveu de performance e quem viveu de propósito. Mostra quem duvidou e quem resistiu em silêncio até ser impossível de ignorar. Sêneca dizia: o tempo descobre a verdade. E essa é uma das maiores garantias da vida. O que hoje parece invisível, um dia será inevitável. Porque a verdade, mesmo rejeitada, resiste. Mesmo ignorada, floresce. E mesmo desacreditada, vence. E o tempo não apenas revela a verdade, ele destrói as ilusões. O que foi sustentado por aparência cai. O que foi impulsionado por hype desaparece. Mas o que foi edificado com virtude, paciência e disciplina, permanece. Cresce. Inspira. Por isso, quando for rejeitado, continue. Quando for desacreditado, continue. Quando for ignorado, continue. Porque o tempo não falha. Ele pode demorar. Mas ele sempre recompensa quem teve coragem de esperar plantando, enquanto os outros desperdiçavam tempo rindo. Quem constrói com pressa busca aplauso. Quem constrói com tempo busca legado. E quando você entende isso, a rejeição perde o peso, porque você sabe que o palco certo vai chegar. E quando chegar, vai ter luz suficiente para mostrar tudo o que você construiu no escuro. A verdade tem um detalhe que a torna inabalável. Ela resiste ao tempo porque nasceu da essência. Não precisa se justificar. Não precisa se explicar. Ela apenas permanece, e com o tempo, é ela quem vence todas as versões temporárias da mentira. Se você está construindo no escuro, saiba, você não está sozinho. Aqui, no Sentinela Estoico, cada palavra é criada para te lembrar da sua força. Cada lição é um lembrete de que a verdade vence, o caráter prevalece e a disciplina transforma. Então comente agora: eu vou vencer no meu tempo, no meu ritmo, com a minha verdade. Isso é um compromisso silencioso com você mesmo, e com tudo que está por vir. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está prestes a desistir, e inscreva-se agora no canal Sentinela Estoico. Faça parte da comunidade que cresce em silêncio e impacta em profundidade. Sentinela Estoico não é só um canal. É um lembrete constante de que o seu caminho vale a pena, mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando duvidam. Mesmo quando rejeitam. Parte 8. Sua melhor resposta sempre será sua evolução. Existe um tipo de resposta que cala qualquer ofensa, supera qualquer julgamento e dissolve qualquer rejeição. É a sua evolução. Não é evolução forçada para impressionar, mas a real aquela que vem do esforço constante, da disciplina silenciosa, da escolha diária por se tornar melhor do que ontem. O estoico não busca vingança.
Ele busca aprimoramento. Ele entende que nada cala mais do que resultados. Que nada convence mais do que constância. E que, no final, ninguém resiste ao poder de uma transformação visível e inegável. É fácil querer mostrar que mudou. Difícil é realmente mudar. É fácil querer que os outros percebam sua força. Difícil é se fortalecer nos bastidores, sem reconhecimento, sem plateia. Mas é nesse processo silencioso que a verdadeira grandeza nasce. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que for necessário. A verdadeira resposta a quem te subestimou não está nas palavras afiadas, nem nos discursos inflamados. Está na forma como você evoluiu quando ninguém está olhando. Na disciplina que você mantém mesmo sem elogio. Na coragem de seguir crescendo, mesmo que ninguém veja. Aqueles que te rejeitaram esperam te ver estagnado. Esperam que você se sabote, que se renda, que prove que estavam certos. Mas quando você continua, não com raiva, mas com foco, você desmonta a narrativa deles sem dizer uma palavra. E não se engane, sua evolução será notada. Porque o brilho da transformação real é impossível de esconder. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua presença muda. Você não precisa anunciar, o mundo sente. E a beleza disso é que, quando você evoluir de verdade, você também muda a forma como enxerga a rejeição. O que antes doía, agora te fortalece. O que antes feria, agora te desperta. A dor não desaparece, mas se torna combustível, porque você não é mais refém do que te aconteceu. Você se torna autor do que vai acontecer a partir daqui. Quando você escolhe evoluir, dia após dia, sem fazer barulho, você se torna inatingível. Porque quem evolui por dentro, não depende mais da aceitação de fora. E isso, por si só, é a resposta mais poderosa que existe. Parte 9. Sua nova versão não precisa de permissão para existir. Depois da rejeição, algo desperta dentro de você. Uma força silenciosa. Uma clareza que antes não existia. E como ela, nasce uma nova versão sua. Mais forte. Mais serena. Mais seletiva. E essa nova versão não está pedindo para ser aceita, ela está apenas aparecendo. O erro de muitos é tentar adaptar essa nova força ao velho mundo. Voltar para os mesmos círculos. Tentar provar para os mesmos olhos. Mas o estoicismo ensina, quando você evoluir, o antigo deixa de servir. Você não precisa mais da permissão de ninguém para seguir sendo quem está se tornando. Essa versão nova sua não se curva, não se esconde, não se encolhe para caber onde não é respeitada. Ela não grita, mas é ouvida. Não força, mas é firme. Ela existe, e isso basta. E é nesse ponto da jornada que muitos recuam. Porque a nova versão assusta. Ela confronta padrões antigos. Ela rejeita a necessidade de agradar. Ela abandona o medo de desagradar. Ela impõe respeito apenas por existir com verdade, e isso incomoda quem ainda vive de aparência. Você não precisa mais se explicar. Não precisa suavizar sua força para não ofender fragilidades alheias. Quem te rejeitou ontem, provavelmente vai estranhar quem você está se tornando agora. Mas isso não é problema seu. Sua evolução não está aqui para ser confortável, está aqui para ser coerente. Marco Aurélio dizia: a alma permanece invencível se não se rende a si mesma. E é exatamente isso que essa nova versão representa, uma alma que decidiu não se render mais. Que escolheu ser inteira, mesmo quando isso significa caminhar só. Não tente convencer quem te rejeitou. Não tente ser compreendido por quem nunca te enxergou de verdade. Apenas siga. Sua nova versão será estranha para muitos. Intensa para alguns. Inaceitável para outros. Mas será absolutamente necessária para você. E quanto mais você se alinha com essa nova força interior, mais você descobre que não precisa mais da aprovação que antes te fazia falta. Porque agora, a sua própria validação é suficiente. E como ela, você deixa de viver para caber, e começa a viver para expandir. Parte 10. Quem te rejeitou vai te admirar em silêncio. A vida tem um jeito curioso de corrigir o que parecia injusto.
Aqueles que te rejeitaram, ignoraram ou zombaram de você, um dia, sem alarde, sem palavras, vão te admirar. Em silêncio. De longe. Vão ver sua evolução, sua firmeza, sua presença, e vão se calar. Não por remorso. Não por arrependimento. Mas porque o respeito chegou, e não houve mais como ignorar. O estoico não busca plateia. Ele busca coerência. Ele não levanta a voz para ser visto. Ele se levanta com atitude. E quando você começa a viver assim, guiado por valores e não por ego, o mundo nota. Até quem te rejeitou, nota. Mas talvez nunca admitam. Talvez nunca digam uma palavra. E isso é irrelevante. Porque o seu objetivo nunca foi o aplauso deles, foi o seu próprio crescimento. E o que antes era dor vira combustível. O que antes era ausência, vira clareza. E o que antes era humilhação, se transforma em vitória interior. Essas pessoas vão lembrar das vezes em que te ignoraram, em que diminuíram sua capacidade, em que preferiram olhar para outro lado. Mas agora, quando te olham, enxergam alguém inabalável. Alguém que não quebrou. Que não emporou. Que não se rebaixou. E isso gera silêncio. Um silêncio que pesa mais que 1000 desculpas. Porque o orgulho não deixa admitir, mas a verdade é que sua presença hoje incomoda, não pela arrogância, mas pela consistência. Pelo que você construiu mesmo depois de ter sido deixado para trás. Você não precisa esfregar nada na cara de ninguém. Não precisa provar que venceu. Porque a verdadeira vitória não grita, ela é percebida. Ela está no olhar firme. No passo estável. No caminho construído com verdade, dia após dia, sem desespero por aceitação. Marco Aurélio nos lembra, a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. E você foi. Você não reagiu com ódio. Você respondeu com grandeza. Cresceu. Silenciou. E seguiu. E agora, é impossível não te notar. A sua transformação será sentida por quem te afastou. Porque mesmo que eles não falem, eles vão sentir. E você? Você seguirá. Mais forte. Mais sereno. Mais respeitado. Porque essa é a justiça silenciosa dos que não desistem. Eles riram. Eles rejeitaram. Eles duvidaram. Mas você escolheu o caminho mais difícil, o da reconstrução silenciosa. Escolheu transformar dor em direção, rejeição em disciplina e ausência em força. Você poderia ter parado. Poderia ter recuado, engolido seco e aceitado o rótulo que colocaram em você. Mas não. Você escolheu evoluir. Escolheu recomeçar sem aplausos. Escolheu subir os degraus da sua grandeza, mesmo com todos torcendo para te ver no chão. E agora, eles observam. Em silêncio. Alguns com respeito. Outros com arrependimento. Mas todos, com espanto. Porque ninguém esperava. Ninguém acreditava. Mas você acreditou em si mesmo. E se você chegou até aqui, escreva agora nos comentários. Eu não preciso provar. Eu só preciso continuar. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está sendo rejeitado, e inscreva-se agora no canal Sentinela Estoico. Aqui, não oferecemos promessas vazias. Oferecemos estrutura, força, clareza e uma filosofia que não apenas inspira, transforma. Você não precisa de plateia para crescer. Você precisa de firmeza para não parar. E com isso, ninguém mais pode te impedir.